Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e esse aqui é o vídeo especial de final de ano do canal, onde nós vamos elencar os 10 melhores jogos que nós jogamos em live em 2023. Nós jogamos no total 28 jogos juntos em live durante todo o ano, e desses 28 eu separei o que eu achei os 10 melhores. Então solta a vinheta e vamos para a lista. Antes de começar de fato a lista, eu preciso de ressaltar que esses jogos foram jogados somente no ano de 2023, tá? E todos esses jogos foram jogados em live. Então, é o top 10 de jogos que eu joguei em live no ano de 2023. E para começar, a gente começa com um jogo clássico, um ícone do Mega Drive, que é o Altered Beast de 1988, né? Um jogo icônico, um jogo assim sensacional. Ele é curto, porém muito difícil. E tem uns inimigos que parecem que veio do inferno, assim, é muito louco. É um jogo meio macabro, ele tem uma aura mais séria, assim, mais pesada. E isso deixa ele até mais legal, de certa forma. E o jogo, ele é um jogo bem difícil. E além da jogabilidade, dos inimigos e dos chefes, o que deixa ele mais difícil é que você não tem lugar nenhum que você pega vida e você não tem continue. Então isso deixa tudo mais difícil. Mas é um jogo sensacional. Round Clear Bonus. Em nono lugar, nós temos o Kadashi, um jogo de 1992, também do Mega Drive. Kadashi é um exímio porte de arcade, muito bem feito, tem sprites sensacionais, uma trilha sonora fantástica, jogabilidade muito boa, uma história legal. É um verdadeiro jogo de fliperama dentro de casa, já que é um porte do arcade. O que o Mega Drive fez com esse jogo é de cair o queixo, de verdade, é uma obra de arte. O que pega nele é a progressão de dificuldade, que é um pouquinho difícil, mas nada que atrapalhe também o início do jogo. Um ponto alto é a variedade de inimigos, é espantosa, tem inimigos de tudo quanto é jeito e bem criativos, inclusive. O jogo em si é muito gostoso de jogar, eu gostei muito, achei uma experiência divertidíssima e assim, eu não sei se ele é muito famoso, mas eu gostaria que esse jogo fosse mais famoso e ele deveria ter mais fama do que ele de fato tem. Ah tá, isso é um pudim preto? Que isso? What the fuck? Que isso? Em oitavo lugar nós temos o Golden Axe, o Golden Axe de 1988 de Mega Drive. O Golden é um jogo clássico, um jogo assim que foi a segunda vez que eu joguei, a segunda vez que eu zerei, né? Eu peguei pra zerar, eu já tinha jogado. É um jogo incrível, é um dos maiores clássicos da história do videogame. É um beat'em up assim dos mais clássicos e bem feitos que existem. E ele não poderia ficar fora dessa lista porque é um jogo sensacional. E ao meu ver, ele é um jogo que de certa forma parece simples, mas eu acho ele muito à frente do seu tempo, porque mesmo no final da década de 80 já é um jogo bem robusto, com um poderio gráfico e sonoro muito bom. A jogabilidade dele é excelente, os sprites são bem construídos, os cenários são bem feitos também, então é um jogo assim que ele não tem defeitos. Além disso, o Golden Axe tem uma progressão de dificuldade muito boa e ele conta com um level design sensacional. É um jogo excelente, eu recomendo muito. Quem nunca jogou tem que jogar Golden Axe. O sétimo lugar dessa lista é o Mega Man 2 de Nintendinho de 1988. Para ser sincero, eu só coloquei ele na frente do Golden Axe porque ele foi feito um ano antes e é um jogo muito bom, muito bem feito, muito caprichado. Ainda mais levando em consideração que o Nintendinho é um console mais fraco do que o Mega Drive, né? É um jogo incrível, ele é muito melhor que o 1. Ele tem uma jogabilidade ótima, ele tem uma progressão de dificuldade boa, ele tem uma mecânica muito boa de power-ups, ele tem inimigos e chefes muito criativos, cenários bem feitos, ele é uma pedida ótima para uma jogatina e assim, se você quer jogar um jogo bom de Nintendinho, eu recomendo fortemente o Mega Man 2. É um clássico, não podia estar fora da lista. É incrível o que a Nintendo fez em 1988 com esse jogo no console dela. Matei ele com um dano, um dano. Você tem que saber a arma que você vai usar contra o chefe. É esse que é o negócio.
O sexto lugar dessa lista não podia ser, óbvio que uma lista dessa tinha que ter, o Final Fight de arcade de 1989. Cara, Final Fight é um jogo sensacional, ele tem um compromisso seríssimo com a diversão, ele merece toda a fama que ele tem, ele é uma referência pro estilo de jogo dele, é um jogo muito bom, você vai saindo dando porrada em todo mundo, é facada, é espadada, é o que for, que tiver no cenário pra você bater no inimigo, você bate, é porradaria, come solta, cara, é um jogo muito bom, é divertidíssimo, é pegar e jogar sem ter que pensar muito, cara, um jogo incrível, de fato foi a primeira vez que eu peguei ele pra zerar, eu nunca tinha zerado ele, e foi uma experiência gostosíssima de fazer em live, e foi muito, muito bom. Então Final Fight tem o nosso sexto lugar aí nessa lista. Se você for querer baixar mesmo, é de graça, vamos dizer assim, a interface, né, é de graça. Aí eu falei, mano, nós temos um jogo que é o único jogo dessa lista que foi feito esse ano. Estamos falando de Hi-Fi Rush, um jogo de PC, que, cara, é um jogo muito criativo, muito original, uma dublagem muito bem feita, uma jogabilidade muito legal, é um jogo de ritmo que você precisa de bater nos inimigos com o ritmo da música, e, cara, isso deixa tudo mais divertido, tudo mais original. Não é à toa que ele ganhou, acho que o melhor jogo do ano, jogo musical do ano, alguma coisa assim, melhor trilha sonora do ano do The Game Awards, e, cara, é um jogo muito bom, eu recomendo, acho que ele tá no Game Pass ainda. Cara, dá lá uma conferida, o jogo é gratuito em tese, né? Se você pagar o Game Pass, ele é gratuito. Eu recomendo dar uma olhada porque, cara, é diferente de tudo que você jogou e me garantiu, acho que 12 horas de diversão, alguma coisa assim. E, porra! Em quarto lugar, nós temos o que é, pra mim, até hoje, que eu já experimentei, o melhor jogo de Nintendinho. Estamos falando de Super Mario Bros 3 de 1988. Cara, não tenho o que falar, todo mundo já sabe. Foi a primeira vez que eu peguei pra zerar o jogo. Cara, é um jogo incrível, sensacional, fantástico. Ele é muito, muito melhor que Super Mario Bros 1 e 2. Cara, é incrível, é o melhor jogo do sistema. Eu acho melhor até que o próprio Zelda 1, que eu gostei bastante. E assim, o jogo tem tudo que um jogo bom precisa de plataforma. É um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos por muita gente, e eu não acho que esse pessoal tá errado, realmente ele merece esse crédito, e ele, cara, é um jogo que não podia estar fora dessa lista. Muita coisa se baseou daqui. Antes de distribuir a medalha de bronze, prata e ouro, né, nosso top 3, eu precisava te dar uma menção honrosa pro Lies of P, que é um jogo que eu tô jogando atualmente em live, ainda não terminei de zerar, eu não sei nem se vou conseguir zerar, porque eu tô achando ele um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, que é um jogo no estilo dos jogos da From Software, um jogo estilo Souls-like, que, cara, é um prato cheio pra quem gosta do gênero, e eu tô adorando, eu tô gostando muito. E eu precisava de deixar uma menção honrosa porque, não que ele seja o terceiro, mas antes da gente colocar ele, não vai entrar no ranking porque eu não terminei de zerar ele, então eu acho que eu preciso de pelo menos ou terminar de zerar ou ir até algum ponto que eu falo que eu não consegui jogar pra eu dar uma nota final pra ele, então ele vai entrar aqui só pra ele falar que ele não está na lista. O jogo até travou, mano. Eu nem acredito que eu matei, velho. Eu nem acredito que eu matei. Puta que pariu, que jogo filho da puta. Em terceiro lugar, temos um jogo que ele mexe com o meu coração, mexe com a minha nostalgia, me lembra muito da minha infância. Alguns podem contestar esse ranking, principalmente esse terceiro lugar, mas pra mim ele tem um carinho, ele tem um lugar muito especial, que é o California Games, os jogos de verão do Master System de 1987. Cara, é um jogo que pra mim, eu acho ele muito à frente do seu tempo. Ele tem gráficos muito bons, levando em consideração a época que ele foi feito e pro console que ele foi feito. Cara, ele tem uma trilha sonora muito boa, uma jogabilidade legal. Ele é um jogo que dá pra jogar, se eu não me engano, até 8 players, né? Ele é um jogo que pode jogar até 8 players. É um jogo que tem 6 modalidades, você joga com skate, embaixadinha, não sei o nome que usa pra isso, BMX, arremesso de disco, surf e patins, cara. Então é um jogo que tem todas as modalidades. Era um dos poucos jogos, se não o único, que eu conseguia jogar com meus irmãos simultaneamente na minha infância. Então ele tem um significado muito grande pra mim. E é um jogo sensacional que deve ser jogado sem o chip FM, para você curtir o som puro do Master, que é muito melhor que o lixo do chip FM. E, cara, por favor, se você nunca jogou, dê uma chance, porque o jogo é muito divertido e você vai acabar curtindo, eu tenho certeza.
Se passou foi de muito. O nosso segundo lugar na lista é um jogo de 2021 de computador, é o It Takes Two. Se eu não me engano, foi o jogo do ano de 2021. Cara, é um jogo incrível, sensacional, nota 10. É o melhor co-op que eu joguei em toda a minha vida. Eu zerei ele em live, foi a segunda vez que eu zerei em live. Eu joguei com meu primo e, cara, que jogo fantástico, não tenho o que falar. É um jogo incrível. Cara, você não tem como falar, vocês têm que jogar. É diferente de tudo que eu já joguei. É um jogo nota 1000. Ele é muito, muito, muito criativo, muito bom. Tem puzzles tranquilos, assim, não é aquele jogo que te deixa, nossa, cara, não tô conseguindo passar disso aqui. Então é um jogo mais família, você pode jogar com filho, você pode jogar com sobrinho, com irmão mais novo. Cara, por favor, experimente Takes Two. Se eu não me engano, ele tá no Game Pass. Cara, só joga, eu não tenho o que falar mais, tá vendo aí. Precisa jogar pra ver a genialidade que esse jogo. Eu sou apaixonado com esse game e foi o segundo melhor jogo que eu joguei em live em 2023. Vambora. Do nada o jogo vira um hack and slash, do nada, tá ligado? Vamos ver aqui pro lado, tenta transportar aí pra lá. Antes de anunciar o primeiríssimo lugar, a medalha de ouro do vídeo da nossa lista aqui, eu queria pedir um like. Se você puder comentar o que você achou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve por favor. Compartilha o vídeo para um amigo, pra gente fortalecer e crescer o nosso canal aqui, que ainda é muito pequeno, mas quem sabe um dia a gente fica gigantesco, né? A gente não sabe. Então, se você puder ajudar, eu ficaria muito grato, tá? Cara, nosso primeiro lugar não podia ser outro jogo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com Phantasy Star. É um jogo de 1987 de Master System. Pra mim, é o pai dos RPGs, o melhor RPG de todos os tempos. Talvez, muito provavelmente, depende da minha fase da minha vida, mas muitas vezes ele é o melhor jogo, o meu jogo preferido de todos os tempos. É um jogo incrível, muito à frente do seu tempo. Eu tenho diversos colecionáveis do jogo. Eu tenho, cara, inúmeras coisas. Isso aqui diz muito. Eu tenho o jogo de Master System na versão da Tectoy, da caixa da Tectoy. Eu sou completamente... Eita, caralho. Eu sou completamente apaixonado com esse jogo. É um jogo incrível, sensacional. Vocês precisam jogar. Se você não gosta de RPG, pelo amor de Deus, dá uma chance. É um jogo em português. Tem a ROM em português, é fácil de achar. Porque, senhoras e senhores, a Tectoy, ela traduziu o jogo em 1987. Uma coisa que até 5 anos atrás era meio raro em jogos, 10 anos atrás era raro em jogos traduzidos. A Tectoy fez esse favor pra gente, traduziu essa pérola aqui pra gente em português, bem traduzido, ó, jogo em português, ó, opa, aqui jogo em português. Cara, é um jogo incrível, tem uma história fantástica. Ele tem labirintos difíceis, eu recomendo jogar com uma ajuda que seja olhando com o mapa, olhando no detonado. Ele não é um jogo fácil, de fato, é a segunda vez que eu zero. Eu zerei em live com a ajuda do meu irmão Felipe. Cara, foi um jogo incrível, um jogo muito, muito bom. Cara, eu não tenho o que falar, é um jogo nota 10/10, é um jogo que ele é muito importante pra mim, é um jogo que ele tem uma carga nostálgica infinita pra mim. Um jogo incrível, eu tenho ele a caixa completa aqui, ó, com o manual. Cara, eu não vou mostrar tudo não, porque eu vou lançar um vídeo mostrando ele com detalhes, tá? Mas ó, eu tenho o manual, eu tenho o jogo em si. Eu não tenho o que falar, é um jogo estupendo. Eu sou um baba-ovo do Phantasy Star, tá com a label toda arregaçada aqui, ó. Mas é ele, original da época. E talvez uma das melhores trilhas sonoras da história dos games, tá? Na minha humilde opinião. Se você nunca jogou Phantasy Star, faça um favor pra você mesmo. Eu sei que eu fui muito prolixo nessa parte aqui agora, mas eu preciso de ressaltar o tanto que esse jogo é bom, o tanto que esse jogo é incrível, o tanto que ele é fantástico, apesar de difícil, mas vale muito a pena. É um jogo que tem como se salvar a qualquer momento, um jogo que tem muitas mecânicas que são usadas nos games até hoje. E, cara, pesquise depois como esse jogo foi feito, quem tá por trás desse jogo, como eles conseguiram fazer um jogo tão complexo, completo, gigante num cartucho de Master System. Vão ficar incrédulo com o que foi feito com a tecnologia da época naquela época.
Então, galera, essa foi a minha lista de final de ano, dos jogos que eu preferi, que eu mais gostei de jogar em live. E eu espero que vocês tenham gostado, porque a minha lista talvez pode ter surpreendido algumas pessoas. E de fato, foi uma lista bem diferente do que algumas pessoas poderiam imaginar. Tem alguns jogos bem diferentes, mas foi o que eu gostei, foi o que eu gostei de jogar, foi o que eu curti de jogar esse ano. Espero que ano que vem tenha muito mais, uma lista nova, cheia de coisas novas, cheia de jogos bons. E eu espero contar com vocês nas lives, né? E em breve vamos começar a fazer lives no YouTube também. Então eu espero muito o apoio de vocês. E é isso, galera. Feliz Natal. Eu espero que o ano de 2024 seja um ano muito bom pro canal, porque estamos investindo bastante no canal. E em luz, vai chegar microfone daqui a pouco, enfim. Espero que vocês gostem do vídeo aí. E é isso, rapaziada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tamo junto. Um abraço. Fui.